Primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: qual é a razão pela qual você veio ao culto? Certamente nós temos várias motivações variadas para estarmos aqui na igreja no sábado pela manhã. Mas uma motivação especial deveria fazer parte fortemente da nossa mente e do nosso coração, que é a de que nós viemos aqui neste lugar para oferecermos um culto a Deus. É claro que quando você vem à igreja você também recebe muitas coisas, mas sua primeira e principal motivação deve ser a de prestar um culto de adoração ao Senhor Criador. Nós temos também algo a oferecer a Deus. Eu, por exemplo, como pastor e pregador, ofereço a Deus o meu sermão aqui na igreja. E para fazer isso eu me preparo bem, eu oro bastante, eu estudo bastante, e eu faço isso com muito amor, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas todos nós que estamos aqui nessa manhã, temos algo para oferecer para Deus. E ao oferecermos esse algo para Deus, nós também recebemos muitas coisas. E uma delas é a instrução que Deus nos confere através de sua palavra. E eu queria já te sugerir para que você, quando estivesse no culto, trouxesse um caderninho, ou pegasse o seu celular aí para anotar as coisas mais importantes da mensagem. Mas todas as vezes que você assiste um sermão, que você ouve a palavra de Deus sendo pregada, no final do sermão você precisa saber responder a 3 perguntas. A primeira delas: o que eu aprendi hoje sobre a palavra de Deus? O que eu aprendi sobre a Bíblia? A segunda pergunta que você precisa saber responder é: o que eu aprendi hoje sobre Deus? O que o estudo da palavra de hoje me fez entender mais acerca da pessoa de Deus? Porque é conhecendo melhor a Deus que nós nos relacionaremos melhor com Ele. E a terceira pergunta que você precisa fazer também é: o que é que eu aprendi hoje, na mensagem de hoje, sobre mim mesmo? Essas 3 perguntas precisam estar no seu coração, porque são elas que ajudam para que você tenha a palavra aplicada para a sua vida. Nós somos uma comunidade adventista do 7º dia. E eu quero aproveitar para saudar os queridos amigos que estão nos assistindo também através da internet. E nós, como adventistas do 7º dia, possuímos 28 crenças fundamentais. Geralmente, quando uma pessoa vai ser batizada na igreja, a gente convida a pessoa aqui à frente e a gente faz várias perguntas relacionadas a essas 28 crenças fundamentais. E quando a pessoa responde essas perguntas positivamente, então nós tomamos como igreja um voto, recebendo essa pessoa como membro dessa igreja. Essas 28 crenças fundamentais, algumas são partilhadas por outras denominações cristãs. E são muito conhecidas. Mas há uma dessas crenças fundamentais que é muito pouco conhecida. Existem adventistas que às vezes estão há 50 anos na igreja e nunca ouviram um único sermão sobre esse tema. Há pastores que às vezes passam um ministério inteiro e nunca pregaram também uma série ou um tema acerca desse assunto. E o assunto que eu estou me referindo é o assunto dos dons espirituais. Nós iniciaremos agora uma série sobre dons espirituais. Existem 4 capítulos na Bíblia que a Bíblia trata sobre dons espirituais. O primeiro deles é Romanos capítulo 12. O segundo é Efésios capítulo 4. O terceiro é 1 Pedro capítulo 4. E o quarto, que é o mais completo de todos, é 1 Coríntios capítulo 12. E eu queria convidar você para que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, porque nós iremos estudar hoje esse capítulo da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Enquanto você abre sua Bíblia aí, eu quero dar rapidamente para você um panorama histórico dessa carta, desse livro, de como foi que esse texto chegou até nós. A cidade de Corinto era uma cidade muito grande, extremamente pagã. E um dia o apóstolo Paulo recebeu a missão de ir até aquela cidade e iniciar um trabalho cristão ali. E ele ficou, de acordo com o livro de Atos, 1 ano e meio pregando na cidade de Corinto. Pregou, evangelizou, estabeleceu uma igreja cristã fundamentada na palavra, e depois de concluir sua missão, de acordo com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse para os irmãos mais ou menos assim: irmãos, vocês agora já se converteram, já conhecem a palavra de Deus, vocês têm dons espirituais, vocês conhecem as verdades das Sagradas Escrituras, e agora eu preciso sair e ir pregar o evangelho em outros lugares. Então vocês têm tudo para dar certo, que Deus abençoe vocês, fui. E assim ele se despediu da igreja e saiu. No entanto, algum tempo depois da saída ou da partida de Paulo, aquela igreja, infelizmente, se desviou da verdade e da pureza do evangelho.
Pouco a pouco começaram a retornar às suas práticas pagãs e cometeram vários pecados abomináveis aos olhos de Deus. E como Paulo estava distante, ele recebeu uma carta de uma família especial daquela igreja, a família de Cloe, informando os problemas que estavam acontecendo lá. E como Paulo não podia estar presente naquela igreja, ele então escreveu uma carta para exortar a igreja e para respondê-los sobre as questões e os problemas que estavam acontecendo lá. E essa carta, graças a Deus, foi escrita e chegou até nós, que é a carta que nós chamamos de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, Paulo trata sobre vários assuntos, e ele responde aquelas várias questões que chegaram na carta para ele sobre problemas na igreja. Mas quando nós chegamos no capítulo 12, eu quero que você repare aí no verso 1, que o texto bíblico diz que Paulo introduz um outro tema. Ele começa o capítulo 12 dizendo assim, a respeito dos dons espirituais. Ou seja, ele está começando a falar sobre um assunto especial que estava tendo problema naquela igreja, que era o assunto dos dons espirituais. E ele vai gastar 3 capítulos sobre isso. O primeiro capítulo, ele fala dos dons de uma maneira mais geral. No segundo capítulo, que é o capítulo 13, que você conhece como o capítulo do amor, o capítulo sobre o noivado, sobre o casamento, sabe aquele capítulo? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor. A gente usa no noivado e no casamento, mas esse capítulo não é sobre noivado e casamento. Desculpa decepcionar você. Pode ser usado também para noivado e casamento, é claro, mas esse capítulo está aqui especificamente por causa dos dons espirituais, para dizer para você que não importa o dom que você tiver, não importa as coisas que você faça para Deus, se você não estiver sendo movido pelo amor, de nada vale, de nada se aproveita. E a gente vai ter um dos sermões que a gente vai tratar especificamente desse capítulo dentro desse contexto. E o capítulo 14 fala sobre um problema que estava acontecendo especificamente na igreja de Corinto, que era o problema com o dom de línguas. E a gente vai falar sobre isso em um outro momento. Mas eu quero então me concentrar com vocês aqui no capítulo 12. Vamos começar então analisando aqui. Não dá tempo, obviamente, de a gente avaliar cada um dos detalhes, mas eu quero aqui que você observe, anote algumas coisas e isso sirva como um start para você se aprofundar acerca dos dons espirituais. O capítulo 12, lendo o verso 1 de novo, diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Vou fazer uma pergunta para você, não tenha vergonha de levantar sua mão, tá bom? Quem aqui conhece alguma pessoa que é muito ignorante? Você conhece alguém que é ignorante? Levanta a mão aí. Não tem vergonha não, pode levantar a mão. Muito bem, agora abaixa a mão. Acho que todos nós conhecemos alguma pessoa ignorante, né? Só que a questão é a seguinte, na nossa forma, na nossa maneira de falar, pessoalmente, no tempo moderno, a palavra ignorante tomou uma conotação pejorativa. A gente geralmente fala assim, o fulano é ignorante, quando a gente está se referindo a uma pessoa de maus tratos, uma pessoa que não sabe lidar bem com os outros, é assim ou não é? Mas não é esse o sentido que o apóstolo Paulo está usando aqui no texto. O texto está sendo usado no sentido de ignorante, no sentido de que aquele que ignora, aquele que desconhece, aquele que não sabe sobre determinado assunto. E quando a gente pega esse sentido aqui, de alguém que ignora, de alguém que desconhece, nós poderíamos não só dizer que a gente conhece pessoas ignorantes, mas poderíamos dizer que nós mesmos somos pessoas ignorantes. Todos nós que estamos aqui somos ignorantes. O que é isso, pastor? Você está fazendo seu primeiro sermão como pastor aqui do Alfa, chamando a gente de ignorante. Você vai entender o que eu estou falando. Todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Por exemplo, se dependesse do louvor cantar, e eu tivesse que tocar aquele piano ali para o louvor cantar, não ia ter louvor. Eu sou completamente ignorante em relação à música, eu não sei tocar, e nem cantar, vocês sabem já disso. Agora, vamos supor que esse microfone aqui desligasse, a mesa de som ali parasse de funcionar, tivesse desregulada, e dependesse de eu ir lá ligar a mesa de som para conseguir pregar. Eu ia ter que pregar ou no gargalo ou não ia ter sermão, porque eu ignoro completamente aquele assunto. Então existem assuntos que a gente não sabe nada sobre o assunto. Nesses assuntos, a gente é completamente ignorante. Existem outros que a gente conhece um pouquinho, e aí a gente costuma dizer assim, eu sei o que dá para o gasto, né? E existem outros que a gente sabe bastante, que a gente estudou, que a gente se preparou, que a gente conhece bem, e nesses assuntos nós somos chamados de especialistas. Então tem coisa que você sabe, tem coisa que você não sabe.
ninguém sabe tudo sobre todas as coisas. Mas existe um assunto que, de acordo com a palavra de Deus, você não pode de maneira alguma ser ignorante. E esse assunto é acerca dos dons espirituais. Nós não podemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Olha ali o que diz o verso 2 e o verso 3. Leia comigo. Sabeis que outrora, deixa sempre sua Bíblia aberta aí, tá bom? Leia o texto, olhe para o pregador, olhe para o texto. É importante você avaliar se aquilo que o pregador está falando está na palavra. Verso 2. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quando Paulo começa o assunto, ele começa dizendo mais ou menos assim para os irmãos: olha, vocês eram pagãos, vocês serviam aos ídolos, mas um dia a palavra de Deus encontrou vocês, vocês se converteram, vocês conheceram a verdade, e quem trabalhou no coração de vocês para vocês se converterem e dizerem que Jesus é o Senhor foi o Espírito Santo, e é esse mesmo Espírito Santo que dá para vocês os dons espirituais. Olha o que diz o verso 4, verso seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. Aquele mesmo Espírito que te converteu é o Espírito Santo que te dá dons espirituais. Paulo está explicando para eles esse assunto. Agora uma questão interessante, vale a pena nós já introduzirmos falando sobre a questão do que é dom espiritual, definirmos os temas. Para dizer para você o que é dom espiritual, é necessário que eu faça uma comparação entre o que é dom espiritual e o que é dom natural, para ficar mais claro, tá bom? Então vamos explicar primeiro o que é dom natural. Dom natural é a capacidade que Deus dá para alguém, veja bem, Deus dá também. Todos os dons que nós temos foi Deus que deu. Mas é a capacidade que Deus dá para alguém, para que essa pessoa faça muito bem alguma coisa. E a pessoa que tem o dom natural, ela faz essa coisa tão bem, com tanta facilidade, faz até rindo. Enquanto que uma outra pessoa que não tem o dom para fazer aquela determinada coisa, às vezes mesmo se esforçando, não consegue fazer. Eu me lembro um dia que eu estava caminhando na praia e tinha um cidadão com um pedacinho assim de uma lajota de cerâmica. E ele pegou uns sprays na mão e ele jogou uma sprayzada para cá. Não sei nem se existe essa palavra sprayzada, vocês estão entendendo aí? Espirrou para cá, espirrou para lá, espirrou para lá. Parecia um monte de tinta para todo mundo. Da mesma forma que o sol e a chuva caem sobre justos e injustos, sobre bons e sobre maus, Deus dá dons naturais para todas as pessoas. Não importa a espiritualidade da pessoa, não importa se a pessoa é religiosa ou não, Deus dá os dons naturais. Um exemplo. Por exemplo, para ser um bom mecânico, precisa ser adventista? Precisa ou não? Não. Um católico pode ser um bom mecânico? Pode ou não pode? Um evangélico pode ou não pode? E um ateu pode ser um bom mecânico? Pode ou não pode? Pode. Então, quando Deus dá o dom natural para alguém, Ele não está preocupado com a espiritualidade da pessoa, Ele dá isso para todo mundo. Agora, o dom espiritual é diferente. O dom espiritual também é a capacidade de fazer muito bem alguma coisa, mas que tem um sentido espiritual. Que quando essa pessoa usa esse dom espiritual, ele abençoa a igreja, ele abençoa a comunidade, ele abençoa a vizinhança. Os dons são usados para abençoar as pessoas e para glorificar o nome de Deus. Só que quando Deus dá os dons espirituais, não são todas as pessoas que têm dons espirituais. Somente as pessoas que foram convertidas, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que tiveram suas vidas transformadas, que foram batizadas, somente essas pessoas é que recebem o dom espiritual. Deus não dá para todas as pessoas. Então, quando eu aceito a Cristo, o Espírito Santo que estava atuando fora do coração, ele entra para dentro do coração e começa a atuar de dentro para fora. E esse Espírito, no momento em que ele entra no meu coração, ele traz para dentro de mim também os dons espirituais. Pode ser um dom, podem ser 2, podem ser 5, podem ser 10. Quantos dons espirituais o Espírito Santo quiser dar. É assim que o Espírito Santo atua. Agora, o que não é dom espiritual? Isso também é importante. Presta atenção. Dom espiritual não é dom natural consagrado a Deus. Dom espiritual não é dom natural
usado para fins espirituais. É diferente. Dom natural, o nome já diz, é natural. O espiritual é sobrenatural, porque é dado pelo Espírito Santo. Às vezes acontece de no trabalho dentro da igreja, o Espírito Santo dar o dom natural na mesma área de trabalho da pessoa, o dom espiritual na mesma área de trabalho da pessoa com o seu dom natural. Vamos supor, alguém aqui é professor. Tem professoras aqui? Professores? Levanta a mão. Ok. Alguns professores. E aí você se converte e o Espírito Santo dá para você o dom de ser professor na igreja também. E a pessoa se torna uma excelente professora de Bíblia, um excelente professor da escola sabatina. Pode acontecer isso, mas nem sempre é assim. Nem sempre o dom pode ser na mesma área do dom natural. Às vezes uma pessoa que é um grande empresário se converte na igreja e a gente pensa, esse aí vai ser um grande líder da igreja, vai ser um grande líder espiritual. Pode ser, mas pode também não ser. Porque para ser líder espiritual, a pessoa precisa ter alguns componentes espirituais específicos que pode ser que o Espírito Santo não tenha dado para essa pessoa. E da mesma forma, às vezes a gente tem na igreja uma pessoa que é um excelente líder espiritual, que se você colocar ele para dirigir uma empresa lá fora, vai falir a empresa, porque o dom dele é espiritual. Então existe o dom espiritual e existe o dom natural. Às vezes também tem um membro da igreja que palestra muito bem nas empresas e a gente pensa, vai dar um grande pregador. Pode ser, mas pode não ser. Porque para ser um grande pregador não basta ter uma boa oratória. Bons estudantes podem se tornar bons oradores, mas só o Espírito Santo pode formar bons pregadores. Então é um dom espiritual, dado pelo Espírito Santo. Mas tem um outro ponto que eu queria falar sobre isso também. Quando Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para fazer essa obra de pregação no mundo todo, a gente deve usar os nossos dons naturais ou os nossos dons espirituais? O que vocês me dizem? Natural ou espiritual? Quem acha que é o natural? Quem acha que é o espiritual? Os dois, tá bom? Os dois. Para pregarmos o evangelho, a gente tem que usar os dois, os dons naturais e os dons espirituais. Vamos supor que o Espaço Alfa vai fazer uma missão. E aí uma pessoa que tem um dom natural de ser médico faz atendimento lá, o doutor Alex faz atendimento odontológico, outro faz outro tipo de atendimento, estão usando os dons naturais como porta de entrada e como uma ponte para que nós possamos aplicar na vida daquelas pessoas os dons espirituais, entenderam? Mas essas mesmas pessoas que estão usando os dons naturais, têm também outros dons espirituais que não são esses aqui. Dom natural é uma coisa, dom espiritual é outra. Mas nós temos que usar quais para pregar o evangelho? Os dois, amém? Muito bem. Agora, se você for para o verso 8, você vai encontrar ali uma pequena lista de dons espirituais. Diz assim, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre, profecia, discernimento de Espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Então aqui você tem um resumo, uma lista resumindo os dons espirituais. Num outro sermão a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes deles. Mas eu queria destacar aqui um dos dons que é citado aqui, que está lá no verso 9, que diz assim, a outro no mesmo Espírito a fé. Essa fé aqui não é a fé para a salvação que qualquer pessoa pode ter. Essa fé é o que em liderança é chamado de visão, que significa a capacidade que alguém tem de enxergar algo que não existe como se existisse e fazer acontecer. Vou dar um exemplo para você. Um dia, um grupo de pessoas estava passando aqui nessa rua e viu aqui um terreno cheio de árvore. O observador comum viu um terreno cheio de árvore, mas essas pessoas que tinham o dom da fé observaram uma grande igreja, cheia de pessoas, cheia de atividades, um centro de influência na Ponta Negra, ganhando centenas e milhares de almas para o Senhor Jesus. Amém? E nós já estamos vendo isso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro exemplo desse... Imagina que um pastor chegue numa cidade que não tem nenhum adventista. Ele passeia lá pela cidade 1 ou 2 dias, e aí depois ele sobe no alto de um monte, ele olha para aquela cidade, e ele vê uma igreja com 100 membros estabelecida ali. Não tem a igreja, não tem nenhum adventista ali, mas daqui 1 ano e meio vai ter.
Outro exemplo. O ancião da igreja um dia está caminhando, observando um adolescente aqui na igreja, e ele olha para esse adolescente e fala assim, olha, você é um adolescente espiritual, tenho observado você, você ama a palavra de Deus, você se comunica bem, você vai ser um excelente pregador do evangelho, vá para o seminário para você se tornar um pastor. E aquele jovem vai, faz o seminário e se torna um grande pregador do evangelho. Esse é o dom da fé. E nós temos algumas pessoas aqui na igreja que eu conheço que têm esse dom. Então existem vários dons, se você for ali para ver alguns versículos à frente, por exemplo, lá no versículo 28, ele classifica os dons por ordem. Olha o que diz ali, ó, verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Esse é o dom mais importante da igreja cristã. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. E depois fala de outros mais. Aqui tem uma pequena amostra dos dons espirituais, que você pode ter cada um desses dons, ou até outros mais que não existiam no primeiro século, mas que são necessários hoje na igreja do século 21. Verso 4, vamos voltar para o verso 4, que agora eu quero falar qual que é o propósito dos dons. Verso 4, leia de novo comigo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Agora leia o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim, o quê? Proveitoso. Então, quando o Espírito Santo dá um dom para alguém, esse dom tem uma utilidade. Não é para a pessoa se mostrar, não é para a pessoa se aparecer, não é para se achar melhor do que os outros, é para abençoar a comunidade de fé por meio dos dons que o Espírito Santo concede. Se você ler ali o verso 11, olha o que diz o verso 11. A gente vai pulando aqui alguns versos, mas vocês vão entendendo o sentido. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um como? Individualmente. Quer dizer que o Espírito Santo olha para você de maneira individual e dá um dom específico para você, porque ele sabe de qual maneira você poderá abençoar mais a igreja. Os dons são dados individualmente. Um dia, então, na caminhada cristã sua, o Espírito Santo parou e olhou, por exemplo, para mim e falou assim, olha, o Lucas vai receber esses dons aqui. E aí ele olhou para a Ana e falou assim, Ana, você vai receber esses. E aí ele olhou para o Felipe e falou, Felipe, a igreja precisa desses dons, eu vou dar para você. E daí ele olhou para um outro que está aqui do outro lado, para o Tiago, feliz aniversário, Tiago, hoje é aniversário do Tiago, Deus abençoe. Olhou para o Tiago e deu dons espirituais específicos para o Tiago, porque o Espírito Santo distribui dons a cada um individualmente, porque ele sabe qual é a melhor maneira pela qual nós poderemos abençoar as outras pessoas. Agora, se você olhar no verso 5, há uma outra palavra importante ligada aos dons. O verso 4 fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas no verso 5 fala assim, ó, e há diversidade no quê? Nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Uma fala de diversidade dos dons, outra fala de diversidade de serviços. Outras versões dizem diversidade de ministérios. O que é isso, ministério? Ministério ou serviço é o trabalho que você faz para Deus com o dom que Deus te dá. É a maneira que você atua com esse dom. Vamos dar um exemplo aqui. Olímpio. O irmão Olímpio, para a honra e glória do Senhor, ele tem o dom de ensinar a palavra de Deus. Cadê a Samira, que estava aqui contando a história para as crianças? Está por aqui, né? Samira. A Samira também recebeu o dom de ensinar a palavra de Deus. É o mesmo dom espiritual, mas eles têm ministérios diferentes. O Olímpio recebeu o ministério de ensinar a palavra de Deus para os adultos. A Samira recebeu o ministério de ensinar a palavra de Deus para a criança. É o mesmo dom, mas diferentes ministérios. Então Deus pode dar o mesmo dom, mas Ele vai dividir os ministérios. Então tem ministério com adulto, ministério com jovem, ministério com adolescente, ministério com criança, ministério do Alpha Runners, e assim variados e variados e variados ministérios diferentes que nós podemos trabalhar para alcançar as pessoas. Então, existem diferentes dons, existem diferentes ministérios, e agora se você ler, se você reparar o seguinte no verso 5, aliás, antes de eu falar do verso 5, lembrei de uma história aqui, para você entender a diferença de ministérios. Algum tempo atrás eu ouvi a história de um pastor lá em São Paulo, pastor adventista, que ele foi convidado para fazer um velório num cemitério grande lá.
São Paulo, vocês sabem, é uma cidade imensa, muita gente morre, e ele estava lá no cemitério, e quando ele chegou para fazer o velório, o corpo da pessoa que ele foi velar não tinha chegado ainda. E aí, como não tinha nada o que fazer, ele começou a andar lá pelo cemitério, olhar as capelas mortuárias, e ele descobriu uma coisa: muita gente era enterrada sem que ninguém dissesse uma única palavra de conforto. E ele foi conversando com uma família, com outra, chegou numa família e falou assim: olha, escuta, eu sou um pastor adventista, e se vocês quiserem, eu posso trazer uma palavra de Deus aqui de conforto. E a família ficou muito feliz, falando: por favor, pastor, faça isso. E ele foi, deu uma palavra lá, quando terminou de falar, deixou o telefone dele, o contato, e foi embora. Passado algum tempo, umas 2 semanas, a família ligou para ele. E disseram assim: pastor, olha, nós ficamos muito agradecidos pelo que o senhor disse lá, tocou muito o nosso coração, trouxe conforto naquela hora de dor. E o pastor falou assim: olha, eu que agradeço, foi um prazer levar a palavra de Deus para vocês. Inclusive, eu também ofereço estudos bíblicos, se vocês quiserem aprender mais da palavra de Deus, eu posso ir na casa de vocês e ensinar a Bíblia. E a família aceitou. E ele foi na casa dessa família, e ele deu o estudo bíblico completo, e a família toda se batizou. Amém? É uma bênção, não é? Mas não parou por aí, não. Outro dia ele voltou no cemitério, pastor Sérgio. Voltou no cemitério, começou a caminhar lá, encontrou de novo um lugar que não tinha ninguém para pregar, se ofereceu, pregou, deixou o contato, a família ligou para ele deu o estudo bíblico, a família inteira se batizou de novo. E assim aconteceram com várias e várias e várias famílias, amém? Esse pastor já tinha o dom de pregar, com o seu ministério que era pregando em sua igreja, e agora o Espírito Santo deu para ele outro ministério, que era o ministério para pregar e levar conforto a pessoas enlutadas, e através disso conquistar almas para Jesus. Maravilhoso, não é? Agora, se você reparar o verso 6, olha o que diz lá o verso 6. Se você voltar lá para o verso 4, quem que dá os dons? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, Espírito Santo. Verso 5, e há diversidade nos serviços, mas quem? O Senhor Jesus é o mesmo. Verso 6 agora fala sobre Deus Pai, ó. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Diversidade nas realizações. O que são realizações? Algumas versões dizem operações. Realizações ou operações têm a ver com duas coisas. A primeira delas é com o poder que a pessoa tem ao usar o seu dom. Por exemplo, um ensina muito bem, o outro ensina ainda melhor. Isso é obra do Espírito Santo. Aliás, é obra de Deus Pai. E a segunda coisa ali, ó, primeira coisa, o poder e a capacidade de usar o dom. Maior amplitude, maior força, maior poder de influência. E a segunda coisa é a maneira como essa pessoa utiliza o dom, o método de utilização do dom. Então, para alcançar um mesmo objetivo, um recebe de Deus um método, outro recebe outro método, mas tudo vem de quem? De Deus. E é interessante a gente saber isso, porque tudo vem de Deus. Às vezes a gente pensa assim: não, mas o método certo é esse aqui que eu sei fazer. Para você é. Mas Deus pode usar uma pessoa diferente, com um método diferente, para alcançar pessoas diferentes, porque Deus trabalha com pessoas diferentes para ganhar pessoas diferentes. Amém? Mas perceba também aqui que nesse assunto dos dons, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, os três estão envolvidos nessa maravilhosa obra dos dons espirituais. E eles estão convidando você para participar desse ministério maravilhoso também. E olha só, para a gente já encaminhar para a parte final dessa mensagem, eu quero que você repare ali, que para ilustrar essa funcionalidade dos dons, o apóstolo Paulo, a partir do verso 12, ele vai usar uma figura de linguagem, que parece simples, mas que é extraordinária, e que vai nos ajudar a compreender isso aqui. Olha o que ele diz, já estamos indo para o fim, tá? Mas eu quero que vocês percebam isso aqui. Verso 12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Em nosso corpo não é tudo braço, não é tudo orelha, não é tudo perna, não são tudo mão.
Nosso corpo é formado por vários membros diferentes. Nós temos 2 mãos, 2 pés, 2 orelhas, um nariz, temos cabelos, temos olhos. O nosso corpo é formado por várias partes diferentes. E de igual maneira, os nossos membros e os nossos órgãos, eles também não são iguais. Eles têm de tamanhos diferentes, funções diferentes, finalidades diferentes. E assim é também com a obra dos dons na nossa igreja. Imagine que se na nossa igreja todo mundo só soubesse pregar bem, teria algo de errado com a igreja. Você já viu um corpo que é formado só por braço? Não existe, né? Ou imagine que na igreja todo mundo soubesse só cantar bem, abençoar as pessoas e levá-las a Cristo através do dom do canto. Esse dom é um dom extraordinário, mas Deus não dá só esse dom. Não é assim que funciona. A igreja é um corpo que possui vários membros distintos. É por isso que na igreja tem gente que prega bem, tem gente que canta bem, tem gente que ensina bem, tem gente que lidera bem, tem gente que administra bem. Cada um usando o seu dom para abençoar a igreja e por meio da igreja impactar o bairro da Ponta Negra. A igreja é como um corpo humano vivo. No entanto, irmãos, existem pessoas na igreja que possuem a sua autoestima muito baixa. E às vezes elas estão sentadas na igreja e ficam pensando assim: olha, como eu queria ser a mão direita da igreja. Meu sonho era ser o cabelo comprido e vistoso da minha igreja. Meu sonho era ser o destaque dos olhos azuis da minha igreja. Mas eu sou só o dedinho, o mindinho do pé esquerdo. Eu sou só o cotovelo da minha igreja. Para essas pessoas, Deus tem uma palavra no verso 15, olha lá. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Foi Deus que um dia olhou para você e disse: você vai ser mão, e disse: você vai ser olho, e disse: você vai ser pé, e disse: você vai ser o dedinho mindinho do pé, ou você vai ser o cotovelo. Você já imaginou o que seríamos de nós se a gente não tivesse o cotovelo? Você já ouviu alguma pessoa elogiando o cotovelo de outra? Ai, que cotovelo bonito que você tem. Ninguém elogia o cotovelo. Mas se a gente não tivesse o cotovelo, como eu beberia minha água? Como você se alimentaria? Todos os dons são especiais e importantes para Deus. Mas Paulo também sabia, irmãos, que lá na igreja de Corinto, e graças a Deus, isso só acontecia lá na igreja de Corinto, hoje em dia não acontece mais, não sei se vocês vão concordar comigo, mas lá na igreja de Corinto tinha algumas pessoas que se achavam a última bolacha do pacote. Eram aquelas pessoas que queriam saber de tudo, que queriam fazer tudo, que querem fazer só do seu jeito, que só o jeito dele está certo. E para esse tipo de gente, Paulo também dá uma exortação aqui. Olha o que diz lá no verso 20, versos 20 a 22. Ele diz assim, ó: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são o que, irmãos? Necessários. Às vezes a gente olha uma pessoa simples na igreja e a gente julga a pessoa pela aparência. Às vezes a gente olha aquele irmãozinho que parece que não tem nada para dar. A palavra de Deus está dizendo que todos os que estão aqui nessa igreja são necessários para avançar a obra de Deus. Deus conferiu a você um dom espiritual. Deus viu a necessidade dessa igreja no momento que você se tornou membro dessa igreja. Ele olhou para você e deu um dom específico que supre essa necessidade específica dessa igreja. E se você não usar esse dom especial que Deus deu para você, essa igreja vai ser uma igreja, um corpo que tem uma deficiência, porque Deus deu esse dom para você. Todos são importantes, desde a pessoa mais idosa da igreja, até aquela pessoa que foi recém-batizada, que alguém pode pensar, um neófito, ainda não serve para muita coisa. Muito pelo contrário, segundo a palavra de Deus, todos são importantes e todos são necessários. E se você olhar de novo para o verso 22, frisando isso: pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. Você não pode se esquecer disso aqui.
Se você tem pensado que Deus não se importa com você, que Deus não olha para você, a palavra de Deus está dizendo que você que está sentado aí nesse banco dessa igreja é alguém especial e necessário para fazer a obra de Deus avançar. Mas a obra vai avançar com deficiência se você não se movimentar. Essa igreja é um corpo humano vivo que precisa estar em movimento, todo mundo ativo, envolvido nos ministérios, trabalhando com seus dons espirituais, buscando abençoar a igreja e conquistar as pessoas que estão lá fora por intermédio dos dons especiais que Deus confiou para cada um de nós. Porque se você não fizer aquilo que Deus confiou para você fazer, quem é que fará? E o verso 25 diz assim, para que não haja divisão no corpo, os dons foram dados, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, um cooperando para ajudar o outro. Uma igreja sadia é assim, um trabalha para ajudar o outro. Você já viu uma pessoa que esteja em plena sanidade mental, pegar uma parte do seu corpo para machucar outra? Isso não existe. Há cooperação, há trabalho unido, o corpo não trabalha dividido. Ou por acaso hoje pela manhã, quando você acordou, você pensou assim, hoje eu irei ao culto, e aí seu pé falou para você, vai sozinho que eu não vou. Foi assim? Não, o corpo veio junto, veio unido. É assim que a igreja precisa trabalhar, junta, unida. E outro verso que eu acho muito interessante, vai ser o último verso que a gente vai ler, o verso 26 diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. É assim que tem que ser, irmãos. Eu me lembro uma vez que eu tive crise renal. Tem alguém que já teve crise renal? Quem teve sabe que não é fácil, né? Alguns dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim que o homem sente muita dor, né? E a pessoa disse assim que uma mulher com dores de parto não sabe o que um homem passa quando sente dor de cabeça, né? Porque pra gente a dor é mais intensa. Então uma dor no rim era terrível. E aí quando eu tive a dor no rim, minha cabeça pensou assim, tá muito forte, precisamos ir ao médico. E aí na hora que a minha cabeça pensou, precisamos ir ao médico, os pés falaram assim, conta comigo, eu vou levar o nosso corpo para o médico, para a gente cuidar do rim. E aí no momento que os pés disseram isso, os olhos falaram assim, conta comigo que eu vou mostrar o caminho. E aí quando cheguei ao médico, o médico falou, olha, você vai ter que tomar tal medicamento. Aí a boca falou assim, olha, pode deixar que eu vou tomar o medicamento para ajudar o rim. Todos os membros do corpo cooperam para ajudar quando tem uma parte debilitada. Isso significa que quando você vê alguém aqui na igreja, ou uma pessoa na sua vizinhança, alguém que você conhece que não está bem, você precisa trabalhar para abençoar a vida dessa pessoa com os dons que Deus te deu. Se Deus te deu um dom naquela área, Ele exige de você dedicação para cuidar dos outros. Só que essa unidade da igreja, irmãos, não é só no momento de dor, de doença, de tristeza, de sofrimento, não. Se você olhar a parte final do verso 26, olha o que ele diz ali, e se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Quando alguém da nossa comunidade é honrado, terminou uma faculdade, conseguiu passar no vestibular, conquistou um melhor emprego, uma melhor vaga, passou no concurso, conquistou ou foi nomeado para um cargo que a gente considera importante na igreja, o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer? Se enciumar? Não, a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar junto com a pessoa, a gente tem que se regozijar junto com a pessoa, a gente tem que se celebrar o nome do Senhor junto com a pessoa, porque o meu irmão é parte de mim, e é assim que é. Quando eu celebro a vitória do meu irmão, eu estou celebrando a minha própria vitória. É para isso que Deus nos deu os dons espirituais. Essa história invade o capítulo 13, a gente não vai estudar hoje sobre esse capítulo, mas como eu disse para vocês no início da mensagem, o capítulo 13 está para mostrar que não importa o dom que você tem, a motivação correta ao usá-lo deve ser o amor. Deus te deu um dom e Ele espera que você use. Não tem nenhuma pessoa que foi convertida que não tenha dons espirituais. Pastor, eu não sei ainda qual é meu dom espiritual. Já vou te dar uma dica, se envolva nas atividades da igreja. Você vai descobrir o seu dom. Mas se você quiser mais detalhes ainda, sábado que vem, a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Mas eu não posso terminar a mensagem de hoje sem fazer um apelo especial ao seu coração nessa manhã. Nós estamos iniciando um novo ano. Estamos dando continuidade a esse projeto abençoado que Deus confiou para essa igreja, para impactarmos essa comunidade tão maravilhosa e especial de Deus, que é a comunidade que vive no Espaço Alfa. E Deus escolheu você para essa missão.
Mas para isso você precisa se dispor a ser usado por Deus. Dia após dia, em cada momento, se colocar no altar de Deus e dizer assim: Senhor Jesus, eu quero ser usado por Ti todos os dias, hoje, amanhã, até aquele grande dia quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Porque segundo a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os dons cessarão, mas o amor permanecerá eternamente. Quantos de vocês gostariam de ser usados por Deus com seus dons e com as bênçãos que Deus lhes confiou? Amém. Nesse momento o quarteto irá cantar, o quarteto Querigma Alfa, é uma mistura, né? O quarteto Querigma irá cantar, e eu quero que você preste atenção na letra desse louvor. E à medida que você ouve esse louvor, se você desejar se colocar nas mãos do Senhor para ser usado por Ele, eu quero que você se coloque em pé, e no final nós iremos fazer uma oração especial. Dia após dia eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por Ti, Senhor. Como Teu servo me reconheço em Tua palavra, me fortaleço para ser usado só por Ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, com a voz do Teu amor. Eu sou Teu servo em comunhão, eu me entrego para ser usado só por Ti, Senhor. Na minha estrada vejo os campos, quero então abrir a alma para ser usado só por Ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra, dá-me, ó Pai, força e graça para ser usado só por Ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, com a voz do Teu amor. Dia após dia eu sou Teu servo em comunhão, eu me entrego para ser usado só por Ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, com a voz do Teu amor. Dia após dia eu sou Teu servo em comunhão, eu me entrego para ser usado só por Ti, Senhor.
Maravilhoso Deus e Pai, como acabamos de ouvir em Tua palavra e também através dessa maravilhosa palavra cantada, estamos aqui, Senhor, e vivemos aqui nessa comunidade para sermos usados só por Ti. Nós desejamos, Senhor, nós temos o sonho de usarmos os dons, os talentos que o Senhor nos conferiu para a honra e glória do Teu santo nome. Não nos permita, Senhor, ficarmos inertes. Não nos permita, Senhor, ficarmos parados, mas nos mobilize mediante o Teu Espírito Santo. Nos batiza, Senhor, com o Teu poder, para que cada um de nós esteja se movimentando, usando os dons para impactar essa igreja e através disso impactar o bairro da Ponta Negra para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe o Espaço Alfa, Senhor. Abençoe cada irmão que está aqui, cada pessoa, cada família aqui representada. Que a Tua mão seja sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.